Só mais um dia de luta. Raíssa disse uma frase maravilhosa, que a gente se afogou no dilúvio. Por isso que não tem depois do dilúvio, não galera. Depois do dilúvio. E talvez esse dilúvio seja de merda. A gente vai falar sobre um assunto que comete muita gente. Muitas pessoas se sentirão contempladas. Por favor, produção, desligar aí as atualizações do WhatsApp. E que, de certa forma, uma galera tipo banalizou. São alguns pontos de banalização que eu vou falar que às vezes me ofendem. A gente vai falar sobre transtornos de ansiedade, depressão, não como pesquisadoras, porque nós não somos da área da saúde, mas como pacientes. Como experiências erradas, mas experiências erradas. Então, se fala muito, né, hoje em dia, sobre depressão, sobre, façam terapia. E o primeiro ponto que eu queria colocar é esse, que terapia é maravilhoso, mas não é acessível. E também esse é outro ponto, também como elencar como primeiro. A galera faz terapia como se fosse a solução da sua vida. Isso. A galera tem que fazer terapia sempre, não só quando você tiver o problema enorme e o mundo vai acabar. Não é desse jeito que funciona. Mas voltando, não é uma coisa acessível, não é fácil. Tem caminhos, tem como você conseguir, mas é complicado. E até, vou voltar aqui alguns anos, quando eu era adolescente e no começo da vida adulta, ainda era muito tabu. Procurar um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, era um absurdo, tá ficando louco. Tomar antidepressivo, tomar tarja preta, meu Deus, que absurdo. Fulano toma remédio de doido. As pessoas falavam assim, porque era um tabu muito grande, que as pessoas tinham esse medo, essa questão, e por muito tempo a gente negligencia, né? Hoje a gente consegue identificar em alguns amigos adultos, né? Já na minha fase, como eu tô falando muito, né? Acima dos 35, alguns distúrbios que você identifica e acredita que poderiam ter sido tratados na infância. Eu tenho amigos que você vê claramente que eles têm transtorno da hiperatividade. E você pensa assim, se tivesse sido observado a tempo, seria diferente. Então, por isso que hoje a gente vive numa sociedade que a gente consegue observar mais os nossos filhos, as nossas crianças, para a gente tomar estratégias diferentes. Eu tenho um filho, que hoje ele tem 18 anos, e ele muito cedo foi diagnosticado com ansiedade, né? Porque, gente, ansiedade não é ficar na agonia porque uma coisa vai acontecer, não. Isso é expectativa. Ansiedade é uma doença, né? Uma doença, e ela tem um tratamento. Então, você precisa intervir clinicamente e via terapias para que aquilo seja contido. E ela tem picos, né? Também. Isso, exatamente. E com 15 anos ele teve... O psiquiatra recomendou ansiolítico, tarja preta. E muita gente me criticou. Tu vai dar tarja preta a esse menino? Tu vai deixar ele viciado, ele vai ficar dependente. O negócio do povo era que uma surra resolvia. Isso é besteira. Muito. E assim, o uso do ansiolítico atrelado a outras práticas psicossociais e a terapia transformou ele em uma outra pessoa. Nossa, que dos 10 aos 15 anos foi um período de convívio muito difícil, muito complicado, exatamente por causa disso, de como a gente não sabia lidar, porque veio vários fatores, a agressividade, a falta de paciência dele com os estudos, com os colegas, com a família, e era tudo muito difícil, e a gente via o sofrimento dele, era um sofrimento que a gente vivia junto, muito danoso para todo mundo. E hoje é uma pessoa totalmente diferente, muito... tranquilo, está na faculdade, é muito mais social, você conhece. Pois é. Um convívio maravilhoso. Como lidar com isso. Assim, um fator também é que, tipo, quanto mais você tá dentro dessa caixinha em que você não entende como tratar, ou que as pessoas começam a julgar que isso é besteira, que isso vai passar, você se sente mais sozinho. Então, o fator de você ainda ter que lidar com aquele problema, com esse trauma, ou com a ansiedade, você vai sentir mais sozinho ainda. E o que piora muito todos os sintomas. Exatamente. O que poderia ser uma ansiedade, você começa a se sentir perseguido, já vai pra outro, você já cria outro, já vai evoluindo, você já vai pra outro distúrbio, já se tornou outro problema maior ainda, assim, e você ter essa ideia de como aplicar. E, tipo, você fala, pra minha geração, assim, né, isso ainda é meio que um tabu.
porque existe aquele fator de que a gente fala sobre saúde mental no Setembro Amarelo. E que de lá... Passa o ano todo maltratando e em setembro você diz vamos respeitar e acolher. É super importante que, pelo menos nesse período que a gente esteja conversando, mas a gente tratar em outros períodos. E a gente entender a importância disso tudo. Existe muita gente que é imperativa, que não sabe lidar com você, que as outras pessoas julgam, mas aí você consegue lidar com essa imperatividade. Seja ela com terapia, porque você tem que entender que a terapia, o recurso médico, é um dos fatores importantes para se tratar, mas também com outros, você acaba criando outra rotina, adaptando sua vida, ou com esporte, ou com lazer, que também vai trazer prazer para aquilo, né? Você, entender que não é que, você vai tomar um remédio e você vai ficar dependente. Ele é um dos fatores que vai ajudar você a tratar sobre aquilo. E o remédio, ele é para um período, ele é um tratamento para um período. Quando o médico avalia que você não está mais naquele pico, acontece o desmame e você não precisa mais tomar aquela medicação. Mas você entende, acho que uma das coisas mais esquisitas que, quando eu comecei a fazer terapia, entender o meu processo de ansiedade, entender que eu tinha ansiedade, porque ela veio de... Eu percebi que eu era ansiosa, porque lá em casa, o povo fala que a gente tem mania de conversar sozinho. Mas é porque a gente é ansioso. E ainda tem... Meu irmão, ele é muito imperativo. Então, ele no lugar dele pensar, ele fala sobre isso. E aí ele fica andando, porque além de dar ansiedade, ele ainda é imperativo. E depois foi que a gente foi entender o que era aquilo. Porque antes a gente só era doido. Conheço várias pessoas da minha geração, alguns anos mais velhos, alguns anos mais novos, que era só doido. Esse menino é doido. Esse menino faz isso, é coisa de gente doida. Eu me lembro que uma vez uma grande amiga, uma pessoa muito próxima a mim, ela chegou e disse assim, eu fico muito feliz, ela já adulta, uns 20 anos, quando ela descobriu que ela tinha transtorno obsessivo compulsivo, e ela disse assim, eu fico muito feliz em saber que eu não sou doida. Eu fico muito feliz em saber que isso é uma doença e que outras pessoas têm também, porque antes eu acreditava que eu era doida. E isso é pesado quando você carrega uma coisa dessa. É o próprio termo da gente achar tudo como loucura, né? Que loucura também é a gente trata tudo isso como se fosse... Na mesma caixinha. Na mesma caixinha e joga isso como se fosse péssimo, gente. Todos eles têm tratamento e, existem fatores. Eu lembro quando... Eu acho que eu tinha uns 14 anos que eu não entendia o que minha tia tinha. Ela mora com a gente e ela tem esquizofrenia. E eu não entendia. Minha mãe só falava que, em determinado momento da vida dela, nos 16 anos, ela mudou completamente, começou... ela tem toque, e fora a esquizofrenia, ela tem o toque e tal, e eu não entendia. E ela é consideramos assim, uma criança, né? Meio que ela atende a gente, e durante um bom tempo ela criou a gente, até antes da doença chegar no seu estágio mais grave. E eu não entendia. E às vezes ela fazia alguma coisa em casa, mexia, cortava uma roupa que não era pra fazer, e a gente ficava com raiva. A gente criança, e gritava com ela. E depois eu começava a chorar porque eu me sentia mal. Porque eu entendia que ela não tinha noção do que ela estava fazendo. E aí, no dia que eu descobri que era esquizofrenia, assim, acho que foi o auge da loucura, o auge da minha loucura e do meu desestresse e desespero. Assim, meu Deus, ela tem um problema de saúde grave, que eu posso ter também, como da minha casa qualquer pessoa pode ter, mas a gente não tratava desse jeito. A gente tratava... não com violência, mas a gente acabava se irritando e estressando com aquele problema. E não ia por outro caminho. Quer entender qual é o problema, qual é a linguagem dela pra se falar. Porque uma coisa que a gente percebe muito, ela ajudou muito a criar meus irmãos. Ela sempre foi muito presente na nossa vida, desde de criança. E ela tem um carinho muito grande, porque o estágio da esquizofrenia dela também já tá um pouco bem mais intenso, mais avançado. Mas ela tem um carinho muito grande, então ela tem gestos que ela tem um carinho maior com fulano do que com ciclano da gente. Porque quando a esquizofrenia não tinha tomado totalmente conta... Ela criou vínculos. Ela criou vínculos e ela entende isso. Então, a gente tem que entender esse caminho. Tanto que quando qualquer pessoa fala alto com ela, é desesperador, assim, porque a gente entende que não é ela. Que existe outro fator, que existe um problema, aquilo ali, e que a gente tem que tratar. E aí, é muito problemático, porque no período dela, né, ela nasceu... 76, eu acho, mais ou menos. E aí, não se falava sobre isso, né? Ela sempre foi... Pra todo mundo, é como se tivesse um espaço, que ela era uma pessoa e depois ela se tornou outra. Mas ela continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos vínculos
Só que agora existe o fator da doença e que a gente vai entender aquilo. E eu lembro que, assim, até lá em casa a gente passou a falar sobre isso e entender, exemplo, o que era o porquê que meu irmão era agitado desse jeito. Do porquê que um era mais calado que o outro. Porque a gente é de uma família bem enxerida. Que o povo fala que a gente é enxerida simpática apresentada. Apresentada. Mas o porquê que um desses irmãos era mais calado. Então, tipo assim, você vai entendendo o porquê desses exemplos. Hoje eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, trancar a porta do meu quarto e dizer que vou para a terapia. Tipo, todo mundo já entendeu e ninguém fala isso, né? Tipo, como antes. As outras pessoas, já teve gente que eu falei que fazia terapia, coisa assim. Então tu tem um problema. Eu fiquei preocupada quando tu disse que fazia terapia. Eu devia ficar feliz que eu faço terapia, porque eu estou tratando o problema. Exatamente. Então, ali a gente entendeu, mas foi preciso a gente vivenciar casos para poder perceber até onde isso poderia ir, até onde afetaria. Outro senso comum e que a gente vê muitas pessoas associarem depressão, a frescura. Tem um exemplo muito comum que eu vejo as pessoas, né, principalmente as pessoas que são acometidas de depressão, repetirem. Assim, quando você vê uma pessoa que sofre um acidente de moto e ela tá toda quebrada em cima de uma cama, ninguém chega e diz assim, se levanta, que tu vai melhorar. Ninguém chega para um diabético e diz assim, começa a melhorar. Por que tu não melhora? Tu não se esforça. Ninguém tem respeito pela depressão como uma doença. As pessoas acham que é uma coisa que é dela, que a pessoa decide. E outra coisa também é associar a religiosidade. Muita gente tem uns extremos. As pessoas dizem assim, por exemplo, esquizofrenia, ou as pessoas que têm alguma coisa que deixa a pessoa mais agitada. As pessoas dizem assim, isso é um encosto. É espírito. Perguntaram a mim várias vezes. Sim, mas tu já tentou levar teu filho para um pai de santo rezar? Já tenta fazer alguma experiência? Vai que há alguma coisa nesse... Talvez isso aí seja espiritual. Eu escutei muito. E nos meus auges da minha depressão, as pessoas diziam, mulher, que isso é falta de Deus. É falta de reza. É falta de reza. É porque você tirou Deus da sua vida. E eu sei que as pessoas não faziam isso por maldade. Mas é muito dolorido, cara. Quando você escuta que tá faltando Deus na sua vida, eu digo, poxa, o que é que as pessoas estão achando de mim para estar dizendo isso? E quando você já está num quadro de depressão que é visível, né? Porque nem sempre é visível, viu? A pessoa tá ali, tá feliz, tá rindo, tá dançando, tá indo para as festas, tá vivendo, e ela já tá deprimida. E quando ela chega num grau onde as pessoas conseguem perceber que ela tá mal, já tá muito mal. E a pessoa chega para ela e diz que tá faltando Deus na vida dela. É de uma crueldade que só quem viveu consegue descrever como isso é doloroso, como isso é cruel. As primeiras memórias de depressão que eu lembro, eu tinha por volta de 11, 12 anos, mais ou menos, e eu não sabia que era depressão, nem ninguém da minha família sabia que era depressão. Eu acho que nessa idade eu não tinha nem escutado essa palavra, nem novela. Porque muitas das coisas que a gente vive, as referências vêm da novela. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi a palavra estafa mental, eu acho que eu tinha uns 15 anos, que eu tinha visto uma novela e eu fui procurar entender o que era. E eu me lembro que minha mãe ficou muito desesperada porque eu estava muito triste e eles queriam entender o porquê da minha tristeza, coisa que eu também não conseguia dizer. Todo mundo acha que tem um motivo. Eu sempre estava muito calada, coisa que não era da minha personalidade, porque eu sempre fui uma pessoa muito, muito faladeira. Ou sempre estava muito calada, sempre estava muito escondida, sempre estava muito reservada, eu dormia muito. E minha mãe se preocupou tanto que ela começou a pedir ajuda. Ela pediu ajuda da irmã dela, uma tia minha, que era mais esclarecida, né? Tinha mais acesso à informação. E foi lá para conversar comigo, para entender o que era que eu tinha. Mas se aconteceu alguma coisa na escola, você está gostando de algum menino, né? Pode ser paixão na cidade. E as pessoas ficavam perguntando, mas assim, ninguém sequer levantava a hipótese de ser uma depressão. Porque não se tinha. E essa história também das pessoas perguntarem o motivo. Diz assim, mas fulaninha tem depressão. Tem, e o que foi? O que foi o quê? Não, o que foi que deu depressão nela? Não é uma alergia. Não é uma alergia. Não é dessa forma que funciona. Eu acho que, às vezes, pode até ter um gatilho, assim. Isso. Um gatilho, né? Porque não, um gatilho para ativar uma crise. É, para ativar uma crise. Mas não para ativar uma depressão. Uma depressão qualquer... Quando veio a mídia, né, a história que o padre Fábio de Mello né, tinha depressão e tal, que ele estava sofrendo com aquilo, eu disse, gente,
não é falta de Deus. E você vê humoristas, e você vê pessoas ricas, bem-sucedidas, que têm tudo, né? Como as pessoas dizem, tem tudo. E elas, mesmo assim, elas têm depressão. E têm crises e têm problemas pesadíssimos. E aí você tem que carregar fardos pesados. Eu me lembro que eu estava no show do Padre Fábio de Mello, estava trabalhando, estava eu e Marina. Beijo, Marina. E Marina me disse uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Ela disse assim, Érica, imagina o peso de ser ele, né? Porque ele já tem esse quadro de depressão. E os fãs que vêm para cumprimentá-lo, para abraçar no camarim, é diferente de quem vai cumprimentar o Ivete Sangalo. E quando vem, chega, eu te amo, abraça, entrega flores, presente e tal. As pessoas até dizem isso a ele, mas chega e diz assim, ai, que minha mãe tá tão triste, minha mãe tá sofrendo. Chega com problema. Sempre chega muito problema por ele ser um líder religioso. Então, assim, ele tem que carregar outros sempre. Então, esse problema de você ter que estar sempre bem, você ter depressão e ter que estar sempre bem, é uma carga tão pesada. Nossa, e eu me sentia tão cobrada quando as pessoas diziam isso. Mas tu tá melhor? Tu tá melhor? Quando tu tá melhor? E eu dizia, não, tô ótima, né? Você tinha que estar ótima. Até porque o essa necessidade é de automático. É. A gente nunca fala, tipo, não tô bem hoje. Isso. A gente sempre fala, tá tudo bem. Tá tudo bem. E assim, de você ter que estar ótimo e as pessoas sempre querendo que você esteja ótima. E não dá pra ser ótima. Nem quando você não tem quadro de depressão, imagina quando você tem. E assim, e também é para as pessoas entenderem que, tipo, eu posso muito bem, tipo, tá aqui rindo, me divertindo, Sim. e, tipo, depois chegar em casa, estar no escuro, calada, muito triste. Trancar no banheiro, me sentar no chão e tomar banho chorando. E isso, tipo, não, uma coisa não quer dizer que a outra está tudo ok, nem bem, beleza. Só porque a gente também precisa continuar, né? Tipo, querendo ou não, a gente continua. E às vezes a gente busca força de algum lugar e vai lutando com aquilo. E tal hora esgota. É que nem o joguinho do The Sims. Que você vai enchendo assim, as coisinhas. Aí tem hora que esgota de uma vez. Aí você precisa resetar para colocar de novo. Uma coisa que eu vejo... Tem umas trends no TikTok que as pessoas acham maravilhoso. Ah, eu tenho tantos anos, essa blusa é da Zara, esse short é da Farm, e eu tenho ansiedade e eu tomo não sei o quê. Como... As pessoas gourmetizaram os ansiolíticos e os antidepressivos. Não é engraçado, não é divertido. Não é mesmo. Capinha de celular com Rivotril. Cara, você tá tomando Rivotril, o negócio deu errado. Você chegou no nível errado. E assim, você não vai discriminar, claro, jamais. Mas tem umas coisas que as pessoas usam muito banal. Uma vez estava no Twitter e a menina... A gente tava numa discussão política e a menina quis revidar e ela disse assim, vai tomar teu Rivotril. Aí eu disse, eu já tomei. Porque eu já tinha tomado, né? Eu já tomei. Mas aí você para pra pensar nessa associação. Uhum. Cara, quer dizer que então, toda vida que eu pensar diferente de você é porque meu remédio tá desatualizado? Então tem a ver com minha condição clínica? E é tipo assim, até isso, né? Porque ela constrói como tipo um descontrole, que você é descontrolada... Gente, você é um incapaz. Você é uma pessoa incapaz, né? E, tipo assim, era uma pessoa que não me conhecia. Ela usou vai tomar seu Rivotril pra me atacar, porque ela acha que as pessoas que tomam Rivotril são pessoas descontroladas. E não é. Aí, assim, nem essa banalização de achar que ai, maravilhoso, tô tomando Rivotril, não é essa maravilha, de jeito nenhum. E nem ficar mandando as pessoas ir se tratar, né? Mandar as pessoas ir se tratar, vai lá a música, né? Assim. Se tratar garota, não. Não é nessa linha, porque você não sabe das condições clínicas das pessoas. E você pode despertar gatilhos terríveis, 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 desnecessariamente, gratuitamente, com suas falas bestas. Eu tive um amigo, eu tive uma perca muito grande que está entre as percas que eu não consigo esquecer, que a gente se ajudava muito, sabe? A gente dividia o mesmo profissional de saúde e trocava muitas experiências. E um dia, no meio da semana, ele chegou para mim dizendo que tinha deixado de tomar o remédio, né? Que era um remédio similar ao que eu tomava. E eu comemorei acreditando que era um desmame. Ele disse, deixei de tomar o remédio. Eu disse, que bom, né? Sai e tal. E aí a gente começou a conversar. E ele disse, eu tô fazendo caminhada, porque é uma das atividades que ajuda. E essa pessoa, ela era tipo... Se na época fosse moda ser coach, ele tinha sido... Um super sucesso, porque ele tinha uma história de sucesso maravilhosa. E ele fez uma despedida, né, pra mim, pra Jimmy e tal. Ele veio, criou toda uma situação da gente conversar, passar a madrugada junto, todo mundo tá.
E no outro dia, ele se matou. E foram vários sentimentos, porque eu me sentia culpada de não ter entendido, porque em outras situações que ele tinha tentado suicídio, eu tinha chegado a tempo, então eu me sentia nessa responsabilidade. E minha indignação com as pessoas, porque as pessoas só olhavam para dizer, mas rapaz, por que foi que ele fez isso? Tão jovem, tão bonito, tão bem-sucedido, tão tudo. Por que eles... Porque ele era doente? Mas doente de quê? Depressão? Ele tinha depressão por quê? Qual o motivo dele ter depressão? E isso, nossa, foi quando minha cabeça virou muito, eu digo, as pessoas não entendem, as pessoas não sabem, e é assim, não é uma pessoa ou outra, é a grande massa. Uhum. As pessoas não entendem o que é, e as pessoas não enxergam como algo que leve a esse ponto. Porque assim, ele não tinha problema nenhum. Eu digo, ele tinha uma dor que não conseguia sair dele. E fora que, tipo assim, essa questão da dor. Todo mundo acha que, tipo, a minha dor é maior que a sua. Ou que ninguém imagina, tipo assim, cada dor faz uma Érica, diferença. mas tu é casada, Érica. O que tem a ver? Aí eu que tô sozinha. Aí eu que não consegui ser mãe. As pessoas ficam colocando isso. Mas tu tem um emprego. As pessoas sempre ficam colocando justificativos como se nada validasse. É sempre isso. Vamos comparar aqui, ainda tá minha regra e a sua regra, e eu vou lhe provar que eu sofri mais do que você, então isso me dá direito de invalidar a sua doença. Eu tenho mais problemas, então nem por causa disso eu tô desse jeito. Isso, nem por causa disso. Oxi, pior foi comigo, né? As pessoas vêm com o pior foi comigo. Gente, pra que essa competição? Tipo, não vai levar a lugar nenhum. A gente já faz muito esse comparativo com a gente mesmo. Não precisa a gente estar se comparando com outras pessoas. Eu acho que, tipo, quando eu percebi que o meu problema era bem mais embaixo, foi quando eu comecei a fazer isso. Que eu comecei a tentar voltar atrás. Tipo, voltar no tempo. Nesse tempo aqui eu tava bem. Porque eu postava mais foto no Instagram. Porque meu cabelo tava desse jeito. Porque eu fazia isso na minha vida. Olha como... Pra mim era mais simples as coisas. Um problema desse não ia me atingir. E aí a gente já vive num comparativo eterno, querendo, tipo, voltar atrás a todo instante. Não precisa as outras pessoas virem se compararem suas dores. Cada um tem sua cruzinha, já diziam. Seu pezinho de carregar. E que já basta. Eu acho que, tipo, pra mim, uma das coisas que eu também entendo, assim, o problema... A primeira vez que eu vi alguém tendo uma crise, acho que foi 2014, crise de depressão, ansiedade. De ansiedade. E eu vi um amigo meu, que a gente morava no mesmo prédio, e ele teve uma crise que os meninos bateram na minha porta e pediram que eu fosse acompanhá-lo, tipo, porque ele tava muito mal na quadra sozinho, ele tava tendo uma crise. Na minha cabeça, eu achei aquilo uma besteira. De anos atrás, eu me arrependo do fundo do coração até hoje, assim. Mas por que ele tá desse jeito? Quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, eu entendi. Mesmo sem saber o que passava na cabeça dele, mas eu entendi o porquê que... Não o motivo mas eu entendi como o problema era tão mais embaixo. E o quanto eu fui péssima em ter feito aquilo. Me arrependo do fundo do meu coração. Mas naquela época, no período que eu estava, aquilo ali pra mim não era nada. Sentido. Ele tava de show, me acordar de madrugada. E pra chamar a atenção. Quando eu tive a minha primeira crise, que foi tipo um gatilho mínimo... Foi um gatilho mínimo que me explodiu assim, eu entendi. Que era muito mais lá embaixo. Agora, você que está aí assistindo, está nos escutando, se você convive com alguém e essa pessoa já teve, ou venha a ter, ou então se você conhece alguém, você tiver alguma situação que alguém estiver tendo uma crise de ansiedade, saiba fazer algumas coisas. Então, assim, pesquise um pouco sobre, porque... Não saber lidar com isso é desesperador. Tem uma cena que aconteceu no Big Brother, de João acudindo o Gilberto no dia que Sara foi eliminada, que eu chorei tanto, porque eu vi que João já tinha essa expertise. Eu digo, eita, João já lidou com pessoas, porque ele chega, tira tudo que está perto, né? E abraça segurando os braços. Abraça por trás, segurando os braços. Porque Gilberto estava muito eufórico. Ele estava numa crise de ansiedade com euforia. E, geralmente, quando você está com euforia, você se machuca ou machuca quem está do seu lado. Tem pessoas, no meu caso, que ficam sem ar. E essa falta de ar dá um sufocamento e uma dor. E as pessoas acham que você está tendo um infarto. Porque é uma dor de prender. Então, assim, tente fazer com que ela perceba o ambiente. Porque a gente despercebe. Tem alguns exercícios que você pode procurar
na internet tem umas coisas sérias, procura em portais sérios, de fazer a pessoa perceber. Assim, vamos, tente falar calma, não fique balançando a pessoa, não aperte, não peça calma a pessoa. Não peça pra ela parar. Não peça para ela parar, porque não tem como, mas peça para ela observar. Observe o ambiente, tente sentir o cheiro. Vamos sentir o cheiro, repita, olhe, levanta a vista. Conte a respiração dela. Tente aprender isso. Se você é uma pessoa que tem crise de ansiedade, tente aprender isso. Tente ensinar as pessoas da sua casa. Se você tiver filhos, não blinde seus filhos dessa informação. Converse com ele, fale das suas limitações, das suas fragilidades. Conte a ele como se comportar. Porque se acontecer de você estar com uma criança de 8 anos e você tiver uma crise de ansiedade, você estiver sozinho, você vai desesperar aquela pessoa, que ela não vai saber como lidar. Então, assim, se você tem esse ou qualquer outro problema que tenha alguma especificidade, não prive a criança de saber dessa informação. Tente de uma forma lúdica, didática, ensinar como ela deve se comportar para que você possa conduzir. É tão engraçado, por exemplo, lá em casa. Ele saca muito rápido. Qualquer coisa que acontece, ele já vem, ele já sabe tudo direitinho, porque a gente trabalhou bem esse processo. E é uma coisa que as pessoas devem entender. Tem pessoas que têm problemas, crises convulsivas, né? Varia muito os problemas. Então, assim, você deve fazer com que as pessoas que moram no mesmo ambiente que você conheçam a sua doença, conheçam a sua alimentação e que elas possam lhe ajudar para que não evolua para alguma coisa mais complicada, que você não se machuque, né? Ou ela se machuque. Então, você ficar assustado também pode machucar. Pior. Isso. E eu tenho uma colega que uma vez ela teve uma crise de ansiedade e ela correu e se trancou no banheiro. E ela ficou sem ar e ela começou a vomitar e os meninos tiveram que quebrar a porta e ela estava se afogando no vômito dela. Então, assim, varia muito. Assim, pois é, que as pessoas acham que a ansiedade é dizer assim, ai meu Deus, amanhã eu vou fazer meu agendamento da vacina, eu estou ansiosa. Não, isso é uma euforiazinha, uma expectativa. Isso não é ansiedade. A ansiedade é uma doença e não é uma doença legal, não é engraçado, é sério e tem tratamento para você ter uma vida tranquila e calma, vibes, e que você deve entender como é que ela funciona. Aí tem assim, as coisinhas, as piadocas que a gente tem que conviver. Por exemplo, quando você está em processo de crise extrema e que você está tomando ansiolítico, você não pode misturar com álcool, né? Você não pode, porque pode causar outras reações, né? Porque tem fatores neurológicos. Então, se o seu coleguinha chegou para você ofereceu bebida e ele disse que não quer, e não precisa dizer que é porque está tomando remédio. E não faça essa pergunta, está tomando remédio? Isso não é da sua conta. Não insista. Se a pessoa diz que não quer, é porque ela tem algum motivo dela para não beber. Se é aquela pessoa que já está acostumada a beber com você, se ela diz que não quer, ela tem o motivo dela, então deixa ela de boa. Então, assim, respeite isso, não ultrapasse esse limite, porque às vezes a pessoa se encabula, fica com vergonha de dizer que é porque está tomando remédio e acaba se comprometendo por causa da pressão social. E vai... E ela se ferra depois. E se ferra feio. Se ferra em todos os sentidos. Além de atrapalhar o tratamento, ela... Eu já menti, eu já disse que estava tomando antibiótico. Tipo, uma amiga assim, vamos tomar... Eu tava tomando ansiolítico e não queria dizer que era ansiolítico. Eu disse, não, eu tô tomando antibiótico. Porque antibiótico as pessoas respeitam. Ansiolítico as pessoas não respeitam. É aquele fator, né? Tipo, eu não vou ser mais convidado pro rolê pra nada porque eu não tô mais bebendo, assim. Minha gente... Isso, é a chata. Não faça isso, assim. Não é esse contexto. A gente pode muito bem continuar convivendo normalmente. Outra coisa com também. Sem álcool. Às vezes as pessoas usam suas redes sociais para desabafar e falar de algum momento de sofrimento. Chegar e responder, mandar uma mensagem dizendo assim, eu estou aqui, não vai resolver. Certo? As pessoas sabem que você está lá. Ah, Érica, eu preciso vir só me dispor. Não. Efetivamente, faça alguma coisa para as pessoas entenderem que você está ali. Eu tenho casos assim, bem específicos de pessoas que estão na minha vida há muito tempo que eu sempre me emociono com a forma que elas abordam. Quando eles sacam, quando eles percebem que tem alguma coisa errada, eles não puxam o assunto para falar do meu problema. Eles puxam o assunto para falar sobre qualquer coisa. Então, que é isso, você vê que são as preocupações reais. Certo? Recentemente eu tive um problema que alguns amigos que já me conhecem de muito mais tempo ficaram preocupados de ser da ansiedade. Aí esse amigo do nada começou a conversar comigo, dizendo assim, ei, sabia que fulaninha tá fazendo aula de dança? E tal, a dança do ventre, olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que tu devia tentar. Aí eu digo, não, é muito difícil e tal. Ah, mas é bom e tal. Inclusive, é bom
Dá soluções. E fica dando soluções. E tipo, tem pessoas que eu não vejo há anos, que moram em outros estados, mas que têm esse vínculo e têm essa sensibilidade. E eu não tô pedindo pra você criar uma sensibilidade, nada, mas só que você chegue com algo real. É igual quando você vai visitar uma pessoa que acabou de ter neném. Se você vai visitar uma amiga que acabou de ter neném, não chegue lá esperando que ela, naquele estado, vá fazer um café pra você, não. Chegue lá e lava uma louça. Certo? Chegue lá e passa uma vassoura. Seja útil. Lê o mãe do menino. Porque visitar puérpera já não é um negócio legal. Porque ela tá numa situação extremamente delicada. Se você não vai ser útil, então só mande o presente. Base. Só mande o presente que já está de bom tamanho. Então, eles. Se você vai chegar, se você quer mostrar solidariedade, faça de uma forma efetiva, entendeu? Às vezes a pessoa tá ansiosa, tá desgastada por causa do trabalho. Tem alguma forma que eu possa lhe ajudar? Diga assim, ei, eu tô vendo que tu quer deixar os meninos aqui em casa, não? Hoje não? Às vezes a pessoa tem menino pequeno e tal. Você quer assim, vamos assistir esse filme? Tenta alguma coisa. Mas é alguma coisa mais efetiva. Porque se a pessoa chegou na rede social para desabafar e não chegou para você, mesmo sabendo que você existe, ela não é o seu estou aqui que vai fazer ela ir. Porque ela não vai ver a abertura suficiente para isso. E às vezes a gente nem quer falar sobre isso, a gente só quer ficar lá. A gente só quer sofrer para poder passar. Porque na cabeça da gente, se sofrer, vai passar. E assim, um fator até desse estou aqui, mas também o pandêmico mudou muita coisa, né? Tipo assim, a pandemia, quem não tinha crise de ansiedade, se a ansiedade não era algo presente, acabou se tornando por todo o contexto. Constante. E algumas coisas se tornaram, ficaram bem mais intensas. E aí, é um caos, né? Tipo, porque a gente sofre por falta de vacina, a gente sofre por milhões de coisas, e as nossas crises de ansiedade, e aí você vai ter que entender agora o movimento de você não ter mais possíveis válvulas de escape por algumas coisas que ajudariam. Sair de casa pra ir pra rua, pra você tomar um banho de sol. Pra algumas pessoas funciona, pra outras não, mas existem algumas pessoas que gostam. E agora você vai ter que ficar trancado dentro de casa com pessoas que você gosta ou que você não gosta, porque são sua família e que talvez não entendam isso. Então foi esse espaço muito louco. E o que a gente ia fazer? A gente ia pra internet tentar consumir qualquer coisa que fizesse esquecer. E às vezes a gente consumia ou presenciava algumas coisas que só pioravam. Só piorava, conteúdos bem tóxicos. Então, tipo, esse ano foi um ano péssimo pra qualquer pessoa. A gente ainda conseguiu adaptar pra quem faz tratamento com terapia, com psiquiatra, que tem algum acompanhamento. Ainda tinha essa vibe de ser, vamos fazer online, vamos tentar ir pra um lugar silencioso da sua casa e fazer. Nem pra todo mundo é fácil. Que nem pra todo mundo. E ainda mais, né? O acesso ao psicólogo, ao terapeuta, ao psiquiatra piorou mais ainda. Porque agora é mais que isso. E tudo isso, assim, aflorou. Eu acho que, tipo, pra mim, o que muito funcionou, que ajudou, amenizou muita coisa, foi a atividade física. Porque o fato de estar gastando energia e se desligando das coisas era muito bom. Então, esse negócio de ler, desligar o celular, já dava aquela acalmada. Então, acho que a pandemia, enquanto você não tinha mais um amigo que você queria conversar, porque eu não tenho paciência de conversar por telefone. Eu sou muito presencial, então, pra mim, não tinha mais isso. Eu não podia mais ver meus amigos, eu estava dentro de casa com a minha família e enfim, então a gente buscava, tipo, alternativas. Então a gente ou desligava o mundo ou buscava, tipo, uma solução. Mas aí eu penso, tipo, enquanto eu conseguia uma solução, tentava, minimizava de alguma coisa, outras pessoas não. Então, como é que vai ser, numa era quase pós-pandêmica, as pessoas tratando todos esses transtornos? E elas tendo acesso. Uma coisa que eu sei que pra mim vai ser muito estranho é o uso de... Quando as pessoas passarem a não usar máscara em locais lotados. Eu sei que eu vou ter uma crise. Eu penso nisso muito. Eu acho isso sério. Já me faltava quando eu vejo na TV coisas antigas. Eu digo assim, meu Deus, esse povo sem máscara. E é muito doido. Eu tive uma crise de ansiedade quando eu tive Covid. E eu achei que eu estava com falta de ar, que meu pulmão estava comprometido. Na verdade, era uma crise de ansiedade por causa da doença. Então, acho que quando tudo isso passar... Mas é normal, você tem um vírus mortal dentro do meu organismo. Eu vou morrer. E meu pulmão, tá? Mas na verdade era uma crise de ansiedade. Quando isso passar, que a gente for ter relações sociais, vai ser uma coisa, assim, muito complicada de se lidar. Vai. Porque a gente não tem mais esse hábito, tipo, tão frequente de estar se encontrando, de estar se abraçando.
das pessoas sem máscara, e aí quando você tiver, vai ser tipo aquele caos de informação, e muita gente não vai entender o porquê que tá desse jeito. Que ainda as pessoas ainda não perceberam que elas saíram, que vão sair disso com alguns traumas, com problemas, com crise de ansiedade, e elas ainda não perceberam. E elas vão perceber quando for voltar pro mundo. E assim, é uma geração inteira de adolescentes que nunca curtiram, de pessoas que fizeram 18 anos e nunca viveram o que é ser adulto, de crianças que nasceram. Eu estava dizendo, Vanessa, né, nossa amiga, ela tem uma bebê que nasceu e ela não sabe o que é um mundo de adultos sem máscaras. A sobrinha de Jim fez 1 ano agora, e ela, tudo que aparece um dispenser de álcool em gel, ela bota a mãozinha e faz. Então, não teve contato com outras crianças. Não teve contato com outras crianças. É um mundo muito diferente. Mas tem uma coisa que sempre existiu, e eu quero deixar esse alerta para você, jovenzinho, que chama a gente de cringe, sobre os seus cuidados, sobre os autocuidados. Lembre-se, existem atividades que ajudam a afastar os gatilhos e transformar em você uma pessoa sociável. Mas se você precisa de ajuda, procure ajuda. Conversar com um amigo não é terapia. Beber não é antidepressivo. Certo? Você tem que entender bem direitinho para você não ficar tomando medidas irresponsáveis. Porque você tem que saber, tem que se procurar um profissional, caso o seu caso precise de ajuda profissional. E muitas vezes vai ter que intervir com medicamentos, e as pessoas se assustam com isso. Então, se precisar intervir, intervenha, porque vai ser necessário e você vai ver como isso vai ser significante na sua vida. Quem tem acesso, assim, quem pode, faça terapia sem precisar, tipo, estou com esse problema, faça, tipo, a mudança na sua vida vai ser muito grande. Ser outra. Se conhecer é importante demais. Demais, tipo assim, nem é tipo, você vai achar que vai resolver todos os problemas, não vai, só porque você vai ter uma ajuda a mais pra você entender qualquer problema, assim. E até que não é essa a função da terapia, resolver os problemas da gente, é nortear. É só pra gente ter noção do que é que está acontecendo. E, tipo, ter os pezinhos no chão já ajuda demais. Você não tem que procurar com força medida, eu estou enlouquecendo, preciso de terapia. Porque aí já tá tão distante do que a terapia vai lhe proporcionar, que talvez não lhe proporcione. Não seja o que você esteja... E você vai se frustrar e vai abandonar a terapia e nem vai conseguir o tratamento que você precisa. Então, assim... Se você vê que o negócio esquentou mesmo, vai no psiquiatra, né? Não só no psicólogo, vai logo no psiquiatra e tenta resolver, e depois você vai fazer sua terapia, vai procurar o terapeuta e vai resolver os outros problemas. Mas não deixa chegar nesse ponto. Não tem problema nenhum. Não veja isso como uma pessoa que é um problema. Não deixe você ser um problema. Não transforme isso num problema grandioso. Porque, nossa, isso pode lhe lascar de uma forma... Quando eu paro e olho para trás e penso, nossa, se eu tivesse me cuidado, aí vem essas outras coisas. Você paga bem mais caro depois. E a terapia, essa história de se conhecer, que você consegue identificar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho, mas hoje eu consigo ser mais amena com isso, que é a questão do meu transtorno de imagem. Eu não conseguia me ver, né? Olhar para mim era uma coisa absurda. Então, me ver em vídeo era muito louco. Quando foi identificado, foi bem recente, de recente 2, 3 anos, mais, né? Mais ou menos 3, 4 anos, que foi diagnosticado esse meu transtorno de imagem, que aí eu continuei na terapia, continuei fazendo alguns exercícios, que eu tive coragem de fazer algumas coisas, como, por exemplo, me expor nas redes sociais, né? Virar blogueira, fazer vídeo pro YouTube, me colocar a cara de verdade. E as pessoas não sabem, tipo, eu já tinha recusado antes convites para trabalho de televisão. E eu tinha recusado porque eu digo, não. E o povo diz assim, você é tão boa, mulher, por que tu não vem? E eu digo, eu não consegui imaginar me ver. Tanto que quando eu comecei a produzir vídeo pro YouTube, eu gravava e entregava pra Jimmy e eu saía de perto. Eu não conseguia ver a edição, quanto mais depois de postado. Eu não assistia, de jeito nenhum. Hoje eu escuto nosso podcast maravilhosamente. Boto, fico lá e digo, eita... Bom demais! Um segredo, na época da Expocrata, era um processo pra gente assistir os nossos vídeos depois que gravava. As duas. Já assistiu? Assistiu? Não, vai assistir. Eu assisti o dela. O povo assistiu assim, não quero não. Passa. Agoniação. E até ruim profissionalmente pra gente, porque a gente não consegue ver os nossos erros. Como é que a gente vai se policiar, se organizar, melhorar, aprofundar, se a gente não consegue nem identificar o que é que a gente está fazendo de bom, de ruim, de errado,
por se ver. E é uma coisa que eu só descobri na terapia, que é uma doença, porque era que eu não queria me ver, porque eu sou doente, eu tenho um transtorno chamado transtorno de imagem. E o meu transtorno de imagem, graças a Deus, nunca evoluiu para um transtorno alimentar. Mas um dia eu vi isso, eu tive um problema gástrico, e eu tive diarreia, e minha barriga secou. Foi quando eu tinha dado uma engordada. E eu falei assim, olha, é por isso que as pessoas têm bulimia. E eu falei com convicção, porque é bom se ver sem barriga nenhuma. E depois eu parei e digo, meu Deus, que louco. É daqui que você descrenguela para um transtorno um transtorno alimentar e se lasca para sempre. É igual aquela história, tipo, emagrecendo depois do Covid. Galera, oi. Galera, não. Não é legal, porque as pessoas tiveram que adoecer para aquilo, então você não pode recomendar que as pessoas adoeçam para melhorar. Isso eu acho que é isso. É isso, façam terapia. Procurem ajuda, tá bom? E ajudem as outras pessoas, sejam atentos aos seus pares. Berros e até o assunto fubá da semana que vem. Beijos, até a próxima.